Bom dia, rapaziada, como é que vocês estão? Eu estou bem, graças a Deus, espero que vocês estejam bem. Avisando vocês que eu estou no trabalho, é beira de avenida, é passar caminhão, ônibus, carro, funk, moto, barulhento, gente falando, até mesmo entrando na loja para ganhar uma moedinha, beleza? Então repare isso, temos um pouquinho de notícias aqui do Flamengo, mais relacionados à seleção brasileira também, e vamos falar um pouquinho sobre o jogo do Brasil, tá ok, beleza? Mas antes, deixe seu like, faça um comentário, se inscreva no canal e dá um apoio pra gente, beleza? Rapaziada, vamos falar aqui de Copa do Mundo. Nós estamos em clima de Copa do Mundo, onde teve amistoso o Brasil, 6-2, vamos falar sobre isso também. E sobre convocações. Lá, convocação do Equador tem recorde de jogadores do futebol brasileiro. Veja a lista. O futebol brasileiro, a Liga Brasileira, o Campeonato Brasileiro, hoje está sendo muito bem respeitados fora do país, beleza? Os sul-americanos aqui nem dentro lá, que todos consideram a Premier League dos sul-americanos aqui, o Campeonato Brasileiro ou a Brasileirão, é a Premier League. Eles mesmos falam, o tempo todo, nos jornais esportivos de toda a América do Sul, beleza? Beleza, não só da América do Sul, como da CONCACAF também, dos Estados Unidos, eles falam isso. O Brasileirão é a Premier League daqui da nossa região. É o melhor campeonato que tem, é o que mais paga, é o que mais tem jogadores top e tal, beleza. Então, isso dá prestígio até mesmo na Europa. E para convocação, olha para você ver, convocação do Equador tem recorde de jogadores do futebol brasileiro. Veja a lista. É por isso aí? Porque como você tem um campeonato competitivo, onde tem grandes jogadores, e os seus jogadores se destacam, você ganha oportunidade na seleção, na sua seleção do seu país. Então, Alan Franco, Félix Torres, Minda, Plata, Preciado estão na lista final de Sebastião Becassese. Lá, o Equador terá 5 representantes do futebol brasileiro na Copa 2026. A lista de atletas do Brasil é um recorde para o país em mundiais. Sebastião Becassese convocou Alan Franco, Félix Torres, Minda, Plata e Preciado. Antes disso, o máximo havia sido um atleta por edição. Olha para você aí. Foram apenas 2 atletas convocados atuando em algum time do futebol brasileiro. Tá ok? Então vamos lá. Quem foi esse cara? Em 2014 foi o Eraso. Em 2014 foi o defensor, ele jogava no Flamengo, porém não foi longe da competição. Ele se despediu no torneio ainda na fase de grupos. Aí depois isso foi se repetido no Mundial do Catar em 2022. O zagueiro Arboleda do São Paulo foi chamado por Gustavo Alfaro, mas não saiu do banco de reserva e viu a equipe cair na fase de grupos também. Tá ok? Agora os 5 convocados do futebol brasileiro terão a missão de ajudar o Equador a avançar na fase de grupos pela segunda vez na história. A única vez em que isso aconteceu foi em 2006, mas o sonho durou pouco porque foram derrotados logo pela Alemanha nas oitavas, tá ok? Olha lá, o Equador chega com moral após terminar as eliminatórias sul-americanas na segunda colocação, só ficou atrás da Argentina, e vai encarar a Alemanha, Costa do Marfim e Curaçao. Curaçao no grupo E. A estreia será no dia 14 de junho contra os marfinenses em Kansas City, contra a Costa do Marfim, beleza? Vamos ver lá os jogadores, Na Copa do Mundo 2014, Eraso. Copa do Mundo 2022, Arboleda, de São Paulo e outro do Flamengo. E na Copa do Mundo de 2026, nós temos Alan Franco, do Atlético Mineiro, Félix Torres, do Internacional, Minda, do Atlético Mineiro, Plata, do Flamengo e Preciado, do Atlético Mineiro. Olha aí, beleza? Aí para você não ver como o Brasileirão hoje, ele é importante no mundo do futebol, entre todas as ligas. Uns falam que é a terceira melhor liga, outros falam que é a quinta, outros falam que é a quarta. Então nós estamos entre as melhores ligas do futebol mundial e reconhecido até mesmo na Europa. Vamos aqui, convocação do Uruguai para a Copa do Mundo bate recorde de jogadores de futebol brasileiro. Olha para você ver como nós estamos com moral. Hoje eles olham para o Brasil e falam assim, se o cara joga bem no Campeonato Brasileiro, ele tem potencial para disputar uma Copa do Mundo. Porque o futebol brasileiro, o Campeonato Brasileiro está no nível de outras ligas da Europa. E até acima de algumas ligas da Europa. Então, convocação do Uruguai para a Copa do Mundo bate recorde de jogadores do futebol brasileiro. Arrascaeta, Canóbio, De La Cruz, Emiliano Martins, Piquerez, Rocher e Varela são convocados por Bielsa, são convocados pelo o louco Bielsa, beleza?
A convocação da Uruguai para a Copa do Mundo desde 2026 tem um recorde de jogadores de futebol brasileiro. A lista de Marcelo Bielsa. Ao todo, 7 atletas de clubes do país foram chamados. O maior número em toda a história das convocações uruguaias para mundiais. Olha para você ver, né? O recorde anterior tinha sido em 1986 na Copa do México. O técnico era Omar Borrás e havia levado 4 jogadores. O goleiro Rodolfo Rodrigues dos Santos, o zagueiro Dario Pereira do São Paulo, o lateral Victor Diogo do Palmeiras e o meia Rubem Passo do Internacional na época, beleza? Então, e no Mundial desse ano nós vamos ter 7, o que vão ser o Arrascaeta do Flamengo, Canobi do Fluminense, De La Cruz do Flamengo, Emiliano Martins do Palmeiras, Piquerez do Palmeiras, Rocher do Internacional e Varela do Flamengo. Esses são os convocados, que é um recorde, beleza? Considerando todas as convocações da Copa do Mundo, até o momento, apenas Brasil e Uruguai tiveram 7 nomes do futebol brasileiro na lista final para o Mundial. Olha para você ver como o futebol brasileiro e como a Liga Brasileira ela está muito representada, está muito forte e os jogadores estão ganhando um nome, tipo assim, jogou bem no Brasil hoje, não tem diferença de jogar bem na Europa, entendeu? Tá a mesma coisa, o Brasileirão tá muito respeitado, para você ver, são 7 jogadores do Uruguai que jogam no Brasil, e na seleção do Brasil tem 7 jogadores que jogam no Brasil, e olha, são as 2 seleções que mais convocaram jogadores que jogam aqui no Brasil, beleza? E lá, vamos ver os números de cada um pela seleção. Não vou ver isso aqui não, isso aqui é muita coisa. O Arrascaeta tem 13 gols e é o que tem mais gols e tem mais jogos pela seleção do Uruguai, tá ok? Vai para sua 3ª Copa do Mundo. Tem alguns outros jogadores que também vão para sua 3ª Copa do Mundo, que é o caso do Varela. O Rocher vai para a sua 2ª, o Piquerez vai para a sua 1ª, o Emiliano vai para a sua 1ª Copa do Mundo, De La Cruz vai para a sua 2ª Copa do Mundo, o Canobi vai para a sua 2ª Copa do Mundo, mas o Arrascaeta é a sua 3ª Copa do Mundo, beleza? E é o principal jogador do Uruguai nessa temporada. Tá ok, rapaziada? E vamos falar um pouquinho sobre o Flamengo. E o Saúl do Flamengo. Não, desculpa. Vamos falar um pouquinho de seleção brasileira. Saúl do Flamengo prestigia a seleção brasileira no Maracanã. Meus companheiros, o espanhol ele chegou com a camisa do Flamengo, aquela uma amarelinha agora, com o símbolo do Flamengo, em homenagem à seleção brasileira. E ele falou que ele foi lá para prestigiar os companheiros de clube dele, tá ok? Aí chegou com a camisa verde e amarela do clube do Flamengo. E o que foi que ele disse lá? Vamos pegar a frase dele, né? Lá, ó. É a primeira vez de férias no Maracanã, quero desfrutar da partida do jogo. Ver todos os meus companheiros e desejar a eles o melhor para a Copa, declarou o meia, beleza? Foi lá prestigiar os jogadores que foram convocados, ou com os companheiros de time, que é o Flamengo, e também o outro jogador que estava lá foi o Everton Araújo. Everton Araújo do Flamengo destaca sonho de defender a seleção. Vai chegar a minha hora. Volante assiste ao amistoso entre Brasil e Panamá no Maracanã. Perguntado para ele, ele também falou a mesma coisinha, que ele também foi lá para prestigiar os companheiros que foram que vão para a Copa do Mundo, certo? E falou que ele gosta, lá, vamos ver a frase dele para vocês entenderem melhor. Eu fico muito feliz de estar aqui para prestigiar os companheiros da equipe, Alexandre, Danilo, Léo Pereira e Lucas Paquetá. E a seleção brasileira. Eu tenho o sonho de vestir a camisa amarelinha, mas acredito que essa está distante ainda. Estou trabalhando para isso e, se Deus quiser, vai chegar a minha hora. Disse na sua chegada ao estádio do Maracanã, beleza? O jogador do Flamengo também ressaltou a importância de dividir o vestiário com jogadores acostumados a representar a seleção brasileira. É algo que motiva, são jogadores experientes, incríveis, que merecem vestir essa camisa. Eu aprendo sempre com eles, estou sempre de ouvidos abertos para colher o que eles sabem. Se Deus quiser, um dia chega a minha hora também, afirmou. Então esse é o volante Everton Araújo, que vem jogando muito, já está com uma sequência de quase 12 jogos de titular do Flamengo, jogando direto caso das contusões. É Jorginho, uma hora é Paquetá, outra hora é Pulgar e De La Cruz. Quando todo mundo Arrascaeta, todo mundo está sendo, ele só vai jogando e jogando bem. Ele não vai demorar muito, ele vai começar,
vai jogar na seleção. Ele vai achar, depois desse ciclo dessa Copa do Mundo, alguns ciclos se encerram na Copa do Mundo, você pode ter certeza. Alguns jogadores que já estão com 30 e poucos anos, se encerram, aí vai começar a vir os novos, beleza? E o Everton Araújo vai chegar a vez dele, tá jogando muito, beleza, rapaziada? E sobre o jogo ontem teve rodada do Campeonato Brasileiro, então vamos aqui só avaliar aqui um pouquinho a tabela de como ficou. O Palmeiras foi para 41 pontos, venceu o Curitiba, a Chapecoense num sufoco, beleza? Precisou de VAR para vencer, mas num sufoco mesmo, por favor da Chapecoense, que é a última colocada na tabela. Então o Palmeiras tem 41, o Flamengo com 34, o Fluminense que empatou foi para 31, o Atlético Paranaense ficou com 30, o Bragantino foi para 29, que subiu porque venceu o Internacional, beleza? E como é que está a zona de rebaixamento? Nós temos que falar porque tem um camarada lá que é o Vasco. O Vasco agora é o primeiro, vamos dizer assim, é o primeiro ali da zona de rebaixamento, beleza? O Vasco agora é o 17º com 20 pontos apenas, beleza? Então o Vasco frequentando uma zona que já está acostumado, que é a zona de rebaixamento, beleza? Vamos lá para os jogos de ontem. No Mangueirão, o Remo venceu o São Paulo por 1-0, o São Paulo despencando na tabela, vai despencando, liderou o campeonato, agora já está lá em oitavo, se eu não me engano. Vamos ver o São Paulo em que oitavo. São Paulo está em oitavo. O Cruzeiro empatou com o Fluminense, o Palmeiras venceu o Chapecoense, o Vasco perdeu para o Atlético Mineiro dentro de casa e o Bragantino sapecou o Internacional 3-1. Esses foram os jogos de ontem, tá? E com isso, igual eu falei para vocês, o Bragantino agora é o 5º colocado, beleza? Então, rapaziada, vamos falar um pouquinho agora sobre a seleção brasileira. Ontem jogou a seleção brasileira, ganharam por 6-2. Eu deveria fazer um vídeo só falando de seleção brasileira, já que agora o assunto vai ser mais Copa do Mundo, né, ok? Mas, ó, o Vini Júnior ontem se destacou, Paquetá e Danilo. São os melhores de sua... e aqui estavam dando as notas, né? Mas eu gostei também do Ryan e do Igor Thiago, que me surpreendeu, beleza? Vamos lá, no primeiro tempo o Brasil jogou com uma formação todinha, aí no segundo tempo foi todo mundo reserva, foi assim, um time no primeiro e um time no segundo tempo, beleza? O único que permaneceu, por incrível que pareça, e quem duvidava, foi o Léo Pereira. Esse aí praticamente eu acho que vai ser titular na Copa, é verdade, esse eu acho que vai ser titular na Copa do Mundo. Depois que ele foi convocado, ele jogou todos os jogos, todos os 90 minutos, Léo Pereira. Eu acho que o Ancelotti se surpreendeu com ele na seleção, viu que ele tinha talento, chamou na última hora, e na última hora ele disse, pô, eu tava cego de enxergar esse zagueiro, é um belo de um zagueiro, tá jogando muito, não comprometeu a seleção brasileira, jogou bem de novo, foi o único que voltou para o segundo tempo na seleção brasileira, e no primeiro tempo, o Brasil venceu por 2-1, tomou um gol com um desvio na barreira, tem gente criticando, mas pô, você vai criticar o goleiro pro cara ali, está de sacanagem, isso aí é pegação no pé mesmo, estão querendo pegar no pé do cara. Foi uma bola tão desviada, ainda foi alta ainda, que aquela bola que encobre o goleiro quando desvia, não tinha como ele pegar. Mas tem gente falando que foi falha. Aí eu pensei, já estou exagerando, estou querendo pegar no pé do rapaz, já estão querendo, né, mano? Não foi assim, porque lá foi um gol de sorte. Lá foi um puta de um gol de sorte do camarada. Ele bateu a falta e ele tava na bola, mas a bola vai e desvia, não tinha como pegar, beleza? O Brasil jogou bem. Quem mais se destacou pra mim no primeiro tempo foi o Vinícius Júnior. Ele chamou a responsa e foi. Quem jogou pior? Rafinha. O Rafinha teve chance de fazer 2 gols, não fez. O Vinícius Júnior era para ter feito 2 gols. O Casemiro desviou aquela bola, mas se ele não desvia a bola, ia lá no cantinho lá. O Vinícius Júnior ia fazer o segundo gol. O Vinícius Júnior criou jogadas. O Vinícius Júnior chamou a responsa e ontem correspondeu. Ontem ele jogou muito bem. Para mim foram 2 tempos distintos, né? Um time no primeiro tempo e um time no segundo tempo. Então, fica meio difícil, quem foi que jogou melhor? É porque eles não jogaram totalmente juntos, vamos dizer assim, o Brasil ontem. Mas para mim o Vinícius Júnior foi um dos melhores, porque num time que não estava jogando legal no primeiro tempo, sofreu até alguns ataques do Panamá lá, que, vamos ser sinceros, não pode, é muito fraquinho esse time do Panamá aí, beleza? Mas o Vinícius Júnior se destacou e destacou muito. Então, a gente dá uma esperança pra gente, beleza? Aí vamos para o segundo tempo. Depois dos 2-1, o Brasil vai e massacra a coisa. E por que massacrou? Vamos ser sinceros, os jogadores do segundo tempo entraram sem a responsabilidade. Aí você fala, não, eu tenho que mostrar que eu tenho qualidade. A verdade é essa.
Eles têm que mostrar. Mas teve três jogadores ali que para mim me surpreendeu. Não surpreendeu, mas que jogaram muito bem. Um que não me surpreende porque joga na seleção há muito tempo e joga há muito tempo bem é o Paquetá. Ele mudou o jogo. Tá todo mundo falando, o Danilo, não. Quem mudou o jogo foi o Paquetá. O Paquetá mudou o jogo. O gol que o Danilo fez, assistência do Paquetá. A bola, ele deixou o Igor Thiago na cara do gol, ele deixou o Hendrick na cara do gol, ele está deixando todo mundo na cara do gol, e além de ter feito o gol. O Paquetá mudou o jogo. Se você precisa, se vai mudar para o time titular do primeiro tempo, se tem o Paquetá, por exemplo, sai mais gols. Beleza? Aí, por exemplo, o Luiz Henrique no primeiro tempo não jogou bem. Ele costuma entrar e entrar bem. Mas parece que quando entra como titular não joga bem. O Rafinha não jogou bem. Beleza? Aí você tem o Igor Thiago que entrou jogando muito bem. O Paquetá entrou e mudou o jogo. O Danilo entrou jogando bem. E até o Ryan, ele jogou legalzinho. Fez o gol? Fez. Mas também não foi aquela coisa. Nossa, gente, não comprometeu. O jogo até legalzinho. Beleza? Então o Ryan também jogou bem. Aí você vai olhar assim. Quem é que você vai tirar para mudar um time igual foi no primeiro tempo, uma performance, no segundo tempo, outra performance? Eu acho que vai ter que entrar um Paquetá no meio de campo, que vai ter que achar o pessoal para fazer gol. Porque se você for olhar, o Paquetá achou todo mundo para fazer gol. Ele deixou ali no segundo tempo, era para ter sido 7-8. O Paquetá deixou o Hendrick na cara do gol, deixou o Danilo, deixou o Igor Thiago, deixou um punhado de gente na cara do gol. Eles só não fizeram gol. Mas que ele deixou. Então, um cara para construir jogadas. O Paquetá foi essencial para acabar com o jogo. Ali, ele acabou com o jogo. Ele acabou com o jogo. O Danilo também jogou bem? Jogou muito bem. Mas quem acabou com o jogo foi o Paquetá ontem. Tipo assim, a turma ficou pedindo Neymar. Vai fazer o Neymar para quê? Para dar esse espaço? Para dar esse espaço ainda temos o Paquetá. Construção do jogo. Vai ter que preencher um pouquinho. No primeiro tempo foram 4 atacantes. Tira um atacante, deixa 3, coloca o Paquetá no meio. Porque eu achei que no primeiro tempo faltou criação. Essa é a verdade. Faltou criação. Coisa que o Paquetá no segundo tempo foi distribuiu à vontade. Pega os lances do Paquetá, você vai ver. Ele distribuiu à vontade, jogou à vontade. Acabou com o jogo, beleza? Vamos ver como é que vai ser o próximo amistoso do Brasil. E como é que o Ancelotti vai pensar se vai ter alguma mudança. Se ele vai fazer a mesma coisa, no primeiro tempo joga um time, no segundo tempo joga outro. Vamos ver o que acontece, né? O importante é que o Flamengo está representado na seleção brasileira, com o Vinícius Júnior, com o Wesley, com o Paquetá, com o Léo Pereira, Danilo, beleza? Alexandre. Nós vamos assistir a seleção brasileira e não vamos sentir tanta falta assim do Mengão, né? Vamos lá, nós temos bastante representantes lá dentro. Vamos. Rapaziada, então é isso. Deixe o seu like, faça um comentário, se inscreva no canal, dá um apoio pra gente, beleza? Faz um comentário o que você achou da seleção brasileira, quem foi melhor pra você, o que você achou dos jogadores que têm ligação com o Flamengo na seleção brasileira. Então, tamo junto, até mais.